Irmãos, estamos mais uma vez em sua casa. Casa de Deus é a minha casa. Sua casa é casa de Deus. O templo é casa de Deus. Mas na verdade nós é que somos casa de Deus. Cada um de nós é casa de Deus. E aqui nós estamos para louvar ao Senhor na beleza da sua santidade, para dar a Deus o louvor devido ao seu nome, dar a Deus a glória devida ao seu nome. Por isso nós estamos aqui, por isso nós chegamos na sua casa com a intenção de louvar e engrandecer o nome do Senhor Jesus. Nós vamos ler Salmos 77, versos de 1 a 8, para iniciar esse culto, glorificando a Deus com a sua palavra. Que a palavra de Deus seja primeira na sua vida, na minha vida, na vida de nossas famílias. É a palavra de Deus que há de nos salvar, que há de nos edificar. Então leiamos a Bíblia. Levanto a Deus a minha voz, a Deus levanto a minha voz, para que Ele me ouça. No dia da minha angústia busco ao Senhor, de noite a minha mão fica estendida e não se cansa. A minha alma recusa ser consolada. Lembro-me de Deus e me lamento. Queixo-me e o meu espírito desfalece. Conservas vigilantes os meus olhos. Estou tão perturbado que não posso falar. Considero os dias da antiguidade, os anos dos tempos passados. De noite lembro-me do teu cântico. Consulto com meu coração e examino o meu espírito. Rejeitará o Senhor para sempre? Não tornará a ser favorável? Cessou para sempre a sua benignidade? Acabou-se a sua promessa para todas as gerações? Cantemos. Cantaremos uma música avulsa que tem por título Deus sabe, Deus ouve, Deus vê. Amém. Deus sabe o que vai dentro da alma. Deus ouve oração suplicante. Deus vê sua angústia e o acalma. Deus faz de você um gigante.
Se a vida levou os castelos que em sonhos você construiu, não dê por vencidos seus planos, entregue seus planos a Deus. Deus sabe o que vai dentro da alma. Deus ouve oração suplicante. Deus vê sua angústia e o acalma. Deus faz de você um gigante. Deus sabe o que vai dentro da alma. Deus ouve oração suplicante. Deus vê sua angústia e o acalma. Deus sabe, Deus ouve, Deus vê. Deus sabe, Deus ouve, Deus vê. Amém. Vamos ler Salmo 77, versos de 10 a 20. E eu digo: isto é minha enfermidade. Acaso se mudou a destra do Altíssimo? Recordarei os feitos do Senhor, sim, me lembrarei das tuas maravilhas da antiguidade. Meditarei também em todas as tuas obras. Ponderarei os teus feitos poderosos. Teu caminho, ó Deus, é em santidade. Que Deus é grande como o nosso Deus. Tu és o Deus que fazes maravilhas. Tu tens feito notória a tua força entre os povos. Com o teu braço remiste o teu povo, os filhos de Jacó e de José. As águas te viram, ó Deus, as águas te viram e tremeram. Os abismos também se abalaram. As nuvens desfizeram-se em água, os céus retumbaram. As suas flechas também correram de uma para outra parte. A voz do teu trovão estava no redemoinho. Os relâmpagos alumiaram o mundo. A terra se abalou e tremeu. Pelo mar foi teu caminho, tuas veredas pelas grandes águas, e as tuas pegadas não foram conhecidas. Guiaste o teu povo como a um rebanho, pela mão de Moisés e de Arão. Amém. Louvado seja Deus pela sua viva palavra. Por isso vamos orar e engrandecer o seu nome em nossos corações. Santo Deus, eterno Pai, não somos de nós mesmos, Senhor Deus, e assim como o salmista, nós temos refrigério na Tua palavra. Nós nos lembramos dos Teus grandes feitos, das Tuas maravilhas, nos reconfortamos, nos animamos, nos fortalecemos. Grande é o Senhor. Louvamos e bendizemos o Teu nome. Santifica, Senhor Deus, a cada um de nós e usa-nos para o louvor da Tua glória. Assim como Tu usaste Teu servo Davi e os salmistas e os cantores
e os músicos de Israel, e os músicos santos de hoje. Usa-nos, Senhor Deus, para testemunhar da Tua glória, da Tua misericórdia. Nós oramos no doce nome de Jesus. Amém. Vamos, irmãos, entregar ao Senhor nossos dízimos e ofertas. Já é o terceiro mês, março, abril e agora maio. 3 meses de confinamento, em que estamos em casa. Os que podem estão saindo para o trabalho, quando lhes é permitido, mas nós estamos em casa, fazendo os cultos, assistindo-os, participando-os de nossas casas, do templo vazio, mas os nossos corações estão cheios, animados e avivados pelo Senhor, pelo Espírito do Senhor. E louvamos a Deus, irmãos, porque março e abril, Deus tem nos dado o privilégio de pagar nossas contas, de manter os trabalhos da igreja, manter os missionários. Missões têm agradecido porque as igrejas têm honrado o seu compromisso e nós também. Por isso, continuamos dizendo aos irmãos: façam suas ofertas. Use o aplicativo nessa hora ou em outro momento. Nessa hora é mais apropriado. Use o aplicativo do celular e faça o depósito da sua oferta. Ou venha trazer no templo nos dias da semana ou no domingo. Ou peça ao nosso irmão João Ângelo, aos diáconos, eles podem buscar em sua casa, especialmente os mais idosos que não podem sair de casa. Louvamos a Deus com as ofertas, porque com as ofertas pequenas das viúvas, dos assalariados, nós estamos pagando as contas, nós estamos vivendo como igreja, temos servido ao Senhor. Louvamos a Deus e louvamos a Deus nessa hora. Irmão João Ângelo, o irmão vai orar, agradecendo a Deus pela vida dos irmãos. Esse tem sido um servo fiel que tem buscado e ele tem tido experiências muito boas na casa dos irmãos, orando com os irmãos. Toda oferta é agradecida. Deus tem nos abençoado assim. Louvamos a Deus, irmãos, porque os irmãos se alegram em ofertar, ficam impacientes, porque são honestos com seus pagamentos e com suas ofertas. Por isso louvamos a Deus. Vamos orar, irmão João. Soberano Deus e Pai, Senhor, na Tua presença, Senhor, nós estamos aqui, porque digno de honra e de glória, só a Ti, Senhor. Só Tu tens palavras de vida eterna, Pai. Só Tu és soberano sobre a terra. Ó Senhor, nesse momento de gratidão, Pai, que nós estamos aqui, devolvendo nossos dízimos e oferta, Pai, que a Ti merece, Senhor, para trazer mantimento para a Tua casa, Pai. Senhor, continua abençoando cada irmão, Pai, que eles mantenham um compromisso, Senhor, contigo, Pai, de avançar com missões, com evangelismo, Pai. Graças Te damos, Pai, pela finança da nossa igreja, Senhor. Abençoa, Senhor, esses dízimos e essas ofertas, Senhor, que foram alçadas, Pai. Ó Pai, nesse momento de gratidão, Pai, eu Te agradeço por cada irmão nesse momento que está comigo orando, Senhor, que está agradecendo, Pai. Ó Senhor, vem abençoar nossas famílias. Ó Senhor, também, Senhor, vem abençoar as famílias que estão enlutadas nesse momento por causa dessa pandemia, Pai. Ó Senhor, vem trazer a cura, Pai, a cura espiritual, Senhor. Eu venho pedindo, Pai, por cada irmão da nossa igreja, Senhor, que eles trabalhem suas mentes, que eles leiam a Bíblia, porque a Bíblia só traz palavras de vida eterna, palavras de salvação, Senhor. Abençoa nosso povo, Pai. Senhor, também fica com a proclamação da Tua palavra, Pai, que
que vai ser dita aqui, Pai. Fala aos nossos corações, usa teu servo, pastor Edivan, Pai. Ó Senhor, vem habitar em nossos corações, Pai. Habita em cada lar nesse momento, Senhor, e fala aos nossos corações, Jesus. Ó Jesus, com os perdões dos nossos pecados, Senhor, eu te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Cantaremos o 377 do cantor cristão, Não Sei Porquê. Não sei porque de Deus amor a mim se revelou, por que razão o Salvador pra si me resgatou. Mas eu sei em quem tenho crido, e estou bem certo que é poderoso pra guardar o meu tesouro até o dia final. Ignoro como o Espírito convence-nos do mal, revela Cristo, o Verbo seu, Consolador real. Mas eu sei em quem tenho crido, e estou bem certo que é poderoso pra guardar o meu tesouro até o dia final. Não sei o que de mal ou bem é destinado a mim, se maus ou áureos dias vêm até da vida o fim. Mas eu sei em quem tenho crido, e estou bem certo que é poderoso pra guardar o meu tesouro até o dia final. E quando vem Jesus, não sei se breve ou tarde vem, mas sei que meu Senhor virá na glória que Ele tem. Mas eu sei em quem tenho crido, e estou bem certo que é poderoso pra guardar o meu tesouro até o dia final. Amém. Meus irmãos, abram suas Bíblias em Marcos, capítulo 5. Evangelho de Marcos, capítulo 5. E nós vamos ler a partir do verso 21. Marcos, capítulo 5. Diz a palavra de Deus, verso 21. Tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão, e ele estava junto do mar. E eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo. Vendo-o, prostrou-se a seus pés, insistentemente lhe suplicou: minha filhinha está morta, ou está à morte. Vem, impõe as mãos sobre ela para que seja salva e viverá. Jesus foi com ele. Veja também o verso 35.
Falava ele ainda quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram: tua filha já morreu. Por que ainda incomodas o mestre? Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. Contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro e os irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço, os que choravam e os que pranteavam muito. Ao entrar, lhes disse: por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Tendo ele, porém, mandado sair a todos, tomou o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele, e entrou onde ela estava. Tomando-a pela mão, disse: Talita cumi, que quer dizer: menina, eu te mando, levanta-te. Imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. Então ficaram todos sobremaneira admirados, mas Jesus ordenou-lhes expressamente que ninguém o soubesse, e mandou que dessem de comer à menina. Amém. Meus irmãos, mais uma intervenção de Jesus no capítulo 5 de Marcos, do Evangelho de Marcos. Jesus tem 3 intervenções mostrando o seu poder, mostrando as suas obras, as obras de Deus. Ele desconsidera Satanás e expulsa Satanás do Gadareno, porque ele considera as pessoas. Ele cura a mulher hemorrágica, porque ele considera as pessoas. E ele ressuscita a filha de Jairo, porque ele considera as pessoas. Hoje, a essa altura, morreram cerca de 14 mil pessoas no Brasil. Cerca de 300 mil pessoas no mundo com a doença do momento. Mas muito mais pessoas morrem todos os dias de outras causas. E nós somos solidários com as famílias dos que morrem por acidente, por violência. Falando nisso, tem aumentado a violência doméstica nesses dias. Eu pensei que ia diminuir, mas aumentou. Somos solidários com a fome, com a miséria, com as tragédias. Somos solidários. Somos agradecidos aos profissionais da saúde, nossos novos heróis e heroínas. Jesus, ele vence a morte. Quando ele morreu na cruz e ressuscitou, ele venceu a morte. Jesus, ele é a vida, por isso que ele vence a morte. E Jesus, ele deu a sua própria vida. E nós vivemos porque Jesus morreu e venceu a morte. Nós ressuscitaremos porque Jesus ressuscitou e nós ressuscitaremos com ele, ou ressuscitamos com ele na sua ressurreição. Diz a palavra de Deus: tendo Jesus passado de novo no barco para o outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão. E ele estava à beira-mar. Então, Jesus é aquele que me atrai. Eu fui atraído por Jesus como aquela multidão. Jesus me atrai porque me ama. Ele me quer com ele. Por isso ele me atrai. Ele me chama todos os dias.
E eu chego para Ele todos os dias. E Ele está comigo. Ele me atrai porque me ama. Jesus me atrai, ou atraiu aquela multidão, porque eles são curiosos, eles eram curiosos. Nós também somos curiosos. Queremos saber o que Deus pode fazer, o que Deus vai fazer, o que Deus está fazendo. Somos como Herodes. Herodes queria ver Jesus, porque ele queria que Jesus fizesse uma mágica diante dele. Nós somos curiosos assim também. Por isso Jesus nos atrai. Jesus nos atrai porque eu sou, ou me atrai porque eu sou dependente dele. Eu dependo dele. Eu sou necessitado. Todas aquelas pessoas que estavam perto de Jesus, elas estavam com fome, elas precisavam de Jesus. Por isso Ele as alimentou, por isso Ele as curou, por isso Ele as atendeu em suas enfermidades e doenças. Eu sou dependente dele também. Jesus me atrai porque eu sou um aprendiz. Eu não posso dizer, Jesus me atrai porque eu amo, mas eu digo a vocês que eu estou aprendendo a amá-lo. Eu posso até dizer que eu amo, e é verdade que eu amo Jesus. Você também ama Jesus. Mas eu digo a você com toda certeza do meu coração, eu e você ainda estamos aprendendo a amar Jesus. Porque nunca amaremos Jesus como Ele nos ama, mas Ele nos atrai. Diz a palavra de Deus: eis que se chegou um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo, vendo, prostrou-se a seus pés. Jesus é aquele a quem eu me prostro, assim como Jairo. Jairo era príncipe lá na sinagoga, um dos principais. Mas ele, ao ver Jesus, se prostra, porque Jesus é adorável. Jesus é o maravilhoso conselheiro, Deus forte, príncipe da paz, Pai da eternidade. Jesus é o Deus conosco, Jesus é a porta, Jesus é a água da vida, Jesus é a luz do mundo. Jesus é o alfa e o ômega, princípio e o fim. Jesus é a brilhante estrela da manhã. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus é o leão da tribo de Judá. Jesus é Deus, o grande Deus, o Filho de Deus que tira o pecado do mundo, o Filho de Deus que nasceu de uma virgem por obra e graça do Espírito Santo. Jesus é o Logos eterno que veio e habitou entre nós. Vimos a sua glória como a glória do Pai. Então Jesus é adorável e Ele é aquele a quem eu me prostro. Por isso Jairo se prostrou, também porque precisava dele, como nós que somos dependentes de Jesus. Mas diz a palavra de Deus: muito lhe rogava, dizendo: minha filhinha está nas últimas, rogo-te que venhas e lhe imponhas as mãos para que sare e viverá. Jesus é aquele a quem recorrer na hora da angústia, na hora da aflição, na hora da enfermidade. E quantos enfermos de coronavírus ou de outras doenças têm clamado a Jesus na hora da morte, têm sido salvas, e muitos têm sido curados também. Jesus é aquele a quem eu devo recorrer. Ele tem poder para me curar, tem poder para me salvar. Jesus é aquele em quem eu ponho toda a minha confiança. Toda a minha confiança está posta em Jesus, porque Ele é poderoso para fazer muito mais além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Diz a palavra de Deus: Jesus foi com ele, seguiu uma grande multidão que o apertava. Jesus foi com ele. Jairo pediu a Jesus: cura minha filhinha. Jesus disse: eu vou com você. E foi com ele. Foi com ele, porque Jesus é aquele que vai comigo
onde só Ele vai. Outros não vão, outros não podem, mas Ele pode e vai, Ele pode e quer. Quando aquele homem sujo com a lepra disse: Senhor, se queres, podes me limpar. Jesus disse: quero ser limpo. Jesus é aquele que vai comigo onde ninguém mais vai. Diz a palavra de Deus que Jesus foi com Jairo. Meus irmãos, nesses dias eu fui a cemitérios, vários cemitérios, várias vezes, e vi sepultamentos. Estive presente em sepultamentos, um deles com 2 pessoas, outro com 4 pessoas apenas da família. Nesses dias nós temos funerais sem a participação dos familiares. Jesus vai, Jesus estava lá. Jesus estava lá quando aquele que clamou por socorro, clamou na direção dos céus. Jesus estava lá. Nós acreditamos na salvação de muitos nesses dias. Muitos dos que dormiram no Senhor. Jesus foi com Lázaro, ou foi com Jairo, onde só Ele vai. Diz a palavra de Deus: enquanto ele ainda falava, chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, os quais disseram: a tua filha já morreu, por que ainda incomodas o mestre? Assim que Jesus ouviu o que havia sido falado, disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. Jesus me ergue e segue junto a mim. Você já ouviu aquela palavra, aquela música do grupo Logos, Situações? Ele diz: Jesus me ergue e segue junto a mim. Jesus me ergue e segue, sim. Jesus me ergue e segue junto a mim. Jesus levanta Jairo na sua dor. A filha dele havia falecido. Foi essa a mensagem que ele ouviu quando insistia com Jesus: não importunes o mestre, tua filha morreu. Mas Jesus disse: não temas, continue crendo, creia somente, não temas. Então, irmãos, na hora da dor, na hora da enfermidade, na hora da morte, Jesus me ergue e segue junto a mim. Mesmo morrendo, Ele vai comigo. Na sepultura ou na cruz, Jesus disse ao ladrão que estava na cruz: hoje estarás comigo no paraíso. Jesus me ergue e vai comigo. Meus irmãos, aquele ladrão que estava no paraíso, disse o pastor Ney, numa das suas últimas mensagens, que aquele pedido daquele ladrão foi a maior prova de fé encontrada na Bíblia. Eu não tinha observado isso, irmãos, mas é verdade. Como um homem que está preso numa cruz, pede a outro que também está preso numa cruz: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Só por revelação, irmãos, só com a fé que vem de Deus é que alguém pode fazer esse pedido. E Jesus disse a ele: hoje estarás comigo no paraíso, porque Jesus me levanta, Jesus me ergue e segue junto a mim. Jesus me ergue, sim. Jesus me ergue, sim, e segue junto a mim. Meus irmãos, diz a palavra de Deus: não permitiu que ninguém o acompanhasse, senão Pedro, Tiago, João, irmão de Tiago. Quando chegaram à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço, os que choravam, os que pranteavam muito. E entrando disse-lhes: por que fazeis alvoroço e chorais? A menina não está morta, mas dorme. Você já viu que Jesus vê o que você não viu? O que ninguém vê. Jesus vê o que ninguém vê. Todos estavam vendo a morte, Jesus vê vida.
Jesus chama da morte daqueles que ele vai ressuscitar de sono. Ele disse de Lázaro: Lázaro, nosso amigo, dorme, vamos acordá-lo. Jesus diz dessa filha de Jairo: a menina dorme, porque só ele vê. Jesus vê o que ninguém vê. Jesus vê o que você não vê. Jesus vê o que eu não vejo, por isso devo confiar nele. Ele é o caminho, a verdade e a vida, por isso eu devo confiar nele. Ele vai na minha frente, ele vai comigo e eu vou de olhos fechados. Eu creio nele de olhos fechados. Porque Jesus vê o que ninguém vê. Jesus viu que a filha de Lázaro dormia, enquanto todos os flautistas, as carpideiras, a mãe da menina, os parentes, todos viam uma morta de 12 anos. A menina estava começando a vida como mulher. 12 anos era o tempo que a menina se tornava mulher em Israel. E lá Jairo ia sepultá-la, terminar a vida com 12 anos. Que trágico. Mas essa era a visão de Jairo. Essa era a visão dos discípulos. Essa era a visão dos que estavam ali. A visão que nós temos hoje do mundo é de mais de 300 mil mortos pela Covid. Mas essa não é a visão de Jesus. E eu peço a você que está me ouvindo, veja com os olhos de Jesus. Abra os olhos e creia em Jesus. Deixe Jesus ver por você, já que você não está vendo. Um dia, o servo de Eliseu, Geazi, viu um exército que estava cercando a casa. E eles vieram para prender Eliseu. E Geazi ficou com medo. Estamos perdidos, estamos cercados. E Eliseu pediu a Deus: Senhor, abre os olhos dele para que ele veja. E Geazi viu miríades e miríades de anjos, muitos mais do que aquele exército minchuruca que estava querendo prender o servo do Senhor. Deus abriu os olhos. Peça a Deus: Senhor, abre meus olhos para que eu veja a tua glória. Senhor, abre meus olhos para que eu veja a tua face. Senhor, abre os olhos de nossa nação para ver o Senhor nesses dias de sofrimento. Meus irmãos, Jesus vê o que ninguém vê. Seguir Jesus na sua visão, na visão dele, é o melhor. O que nós vemos não é bom. O que Jesus vê é infinitamente melhor. Paulo, ele disse que para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. O que Paulo estava vendo, meus irmãos, é que morrendo ele ia se encontrar com Jesus nas moradas eternas. É infinitamente melhor. Então a visão de Deus, a visão da palavra de Deus é melhor do que a visão das estatísticas, dos números. Ainda temos na palavra de Deus: riam-se dele, porém ele, pondo todos para fora, tomou consigo o pai e a mãe da menina e os que com ele vieram, e entrou onde a menina estava. E tomando a mão da menina, disse-lhe: Talita cumi, que traduzido é: menina, a ti te digo, levanta-te. Imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. Logo foram tomados de grande espanto. A voz de Jesus é irresistível e incomparável. Primeiro Jesus manda: saiam todos. Saiam todos. Os que não creem, saiam todos. Fica somente Tiago, João, Pedro, a mãe e o pai da menina. Os que podem crer.
os que sabem o que Jesus pode fazer, os que viram a mulher hemorrágica sendo curada, os que viram o endemoniado sendo liberto, Jairo que estava crendo ainda apesar da morte, a mãe da menina. Não sabemos como estava a fé daquela pobre mulher, mas Jesus, com a sua voz irresistível, incomparável, ele diz: Talita cumi, menina, a ti te digo, levanta-te. A voz de Jesus é irresistível. Lembra quando Jesus chamou Lázaro lá no sepulcro? Lázaro, sai para fora. E ele saiu. A voz de Jesus é irresistível. Sabe por quê? Porque Jesus orou antes. Jesus disse: Pai, te agradeço porque tu me ouvistes. Eu sei que tu sempre me ouves, mas eu estou dizendo isso para que esses creiam que tu me enviastes. Então a voz de Jesus é irresistível, porque ele é um com Deus. A voz de Jesus é irresistível, porque ele veio para dar a sua vida, para morrer por nossos pecados, porque ele é o Verbo eterno, porque ele é cheio de graça e de verdade, porque ele morreu e ressuscitou. Por isso a voz de Jesus é irresistível, é incomparável. Quando Jesus falou com Maria Madalena lá no sepulcro, depois de ressuscitar, ele disse: Maria. E ela, que antes pensava que ele era o jardineiro, quando ouviu a voz do mestre, dizendo o seu nome, Maria, ela se derreteu. Raboni, Raboni. Glorificou e exaltou o nome do Senhor. E correu para os seus pés para adorá-lo. Porque a voz de Jesus é irresistível, é incomparável. As multidões ouviam Jesus pregando. E elas disseram no final do capítulo 7 de Mateus: esse tem autoridade na voz, porque ele fala com autoridade, ele fala daquilo que ele vive, e não como os escribas e fariseus. A voz de Jesus é irresistível, incomparável. E a menina se levantou. Não estava morta? Não. Jesus disse: ela dorme. Ela dorme. Quando Jesus disse que Lázaro dormia, os discípulos disseram: se dorme, vai acordar. Jesus disse: ele morreu. A menina também morreu, mas Jesus ressuscitou. A voz de Jesus é irresistível e incomparável. E a palavra de Deus diz: então ordenou-lhes expressamente que ninguém o soubesse, e mandou que dessem de comer a menina. Meus irmãos, ao conhecer Jesus, o que a família tem que fazer? Ao conhecer Jesus, o que você tem que fazer? O que a família tem que fazer? Obedecer. Só isso. A família tem que obedecer. Ao conhecer Jesus, a família tem que obedecer. É isso que eles fazem. Eles obedecem a Jesus. E Jesus diz a eles: dei comida à menina. Ela precisa de comida. Sem dúvida, naqueles dias de enfermidade, uma doença crônica que a levou à morte, ela estava fastiosa, talvez tísica, febril, e agora ressuscitada. Primeira ordem do mestre: dê comida a ela. Dê comida a ela. E a família que recebe Jesus tem que o quê? Obedecer Jesus. Obedeça. Obedeça a Jesus. Para terminar, eu quero dizer a você que convide Jesus para jantar. Convide Jesus para jantar. Ele disse: eis que estou à porta e bato.
Se alguém ouvir a minha voz e abrir a casa, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Naquele momento, talvez nem tivesse panela do fogo, porque a família estava enlutada, sofrendo. Provavelmente não tinha comida no fogo, mas tinha comida no armário. E eles foram fazer comida para a menina. E, sem dúvida, eles disseram a Jesus: fica conosco, Senhor. Come conosco. Fica conosco. Como os discípulos te pediram no caminho de Emaús: fica conosco, Senhor. Fica conosco. Não assista ao culto, não faça as suas orações, não faça as suas refeições sem Jesus. Convide Jesus para jantar com você, para ficar com você. Divino companheiro, fica conosco. Fica conosco. Convide Jesus. Deus abençoe você. Nós vamos cantar uma música para atrair o mestre, para trazer o mestre para perto. Vamos cantar. ...396 do Cantor Cristão. Cegueira e vista. Oh, tão cego eu andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas a glória desceu e seu sangue verteu para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri, eu agora me alegro em sua luz. Eu ouvia falar dessa graça sem par que do céu trouxe nosso Jesus. Mas eu surdo me fiz, converter-me não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. Foi na cruz onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri, eu agora me alegro em sua luz. Mas um dia senti meus pecados e vi sobre mim o castigo da lei. Mas depressa fugi, em Jesus me escondi e refúgio seguro nele achei. Foi na cruz onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri, eu agora me alegro em sua luz. Oh, que grande prazer inundou o meu ser, conhecendo esse tão grande amor, que levou meu Jesus a sofrer lá na cruz, para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri, eu agora me alegro em sua luz.
Meus irmãos, você convidou, meu irmão, minha irmã, você convidou Jesus? Peça para Ele ficar em sua casa. Senhor Deus, nosso Pai, te agradecemos, Senhor, porque o Senhor tem investido em nós, o Senhor tem nos buscado, o Senhor veio buscar e salvar o que se havia perdido. Por isso nós estamos aqui, Senhor Deus, fomos encontrados com o Senhor, pelo Senhor. Por isso estamos aqui e queremos que o Senhor fique conosco. Rogamos-te, Senhor, fica conosco. O Senhor nos resgatou, nos curou, nos ressuscitou. E nós queremos que o Senhor fique conosco. Em nossa casa, em nossa família, com todos os membros de nossa família. Te agradecemos no doce nome de Jesus. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Santo Espírito de Deus, sejam com todos nós, com todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, desde agora e para sempre. Amém. Está encerrado o culto, irmãos. Louvamos a Deus por mais uma semana, por mais um mês na sua presença. Que Deus nos abençoe.